Chegamos! Segunda-feira, 30 de março de 2020. Um ano que eu classifiquei na virada como seria o ano da virada, né? O ano do recomeço. E hoje é o som de bicho de sete cabeças, hein? Bom dia, Ju. Bom dia, Ramena. Doutora Tabata já tá por aí. E hoje nós vamos ter dinamismo aqui, tá, gente? Porque temos duas psicólogas hoje, tá? Pra gente desenvolver esse nosso trabalho. E eu já vou começar a chamar a Ramina aqui para fazer essa abertura comigo. Lembrando que essa é a nossa última live do mês de março. Bom dia, Ramina. Estamos ao som de Zé Cabaleiro. Tudo bem, ao som de Zé Cabaleiro, bicho de sete cabeças. Olha só, que sugestivo, né, para o tema de hoje. Mindset. Total. Ramina, final de semana ok? Tudo beleza? Graças a Deus, deu para descansar bastante. Porra, mais, né? Não é sinônimo de descanso. Já tô aqui com tarefas até 5h30 da tarde. Então, assim, não tem folga para quem já é do home office. E aí, fazendo um adendo aí, agora, como já diria a Juliana Magalhães, está nos assistindo, agora é Smart Work. Né? Exato. Ramina, hoje nós... Sim. Hoje nós vamos abordar aí, fala Edinho, entrou aí Edinho. Vamos abordar Mindset, doutora Tabata, doutora Viviane, vão nos ajudar. E antes disso eu queria fazer uma pequena introdução. A gente vai abordar muito hoje coisas como as emoções e essa dificuldade, esses desafios de controlar as nossas emoções. Vai ser basicamente isso, nesse momento de loucura, de crise, do que a gente está passando. E eu estava fazendo uma pesquisa esse final de semana, porque você acaba tendo que trabalhar para se preparar, né? E acaba tendo que conhecer mais sobre as coisas sobre que você vai falar. Segundo um estudioso chamado Eric Berg, né, que é um cara muito utilizado aí pelos grandes coaches do Brasil, né, como dizer, Alberto Marques, aí, o Paulo Vieira. São 5 as emoções básicas dos seres humanos aí, das pessoas: raiva, tristeza, alegria e afeto. Raiva, tristeza, alegria, medo e afeto, aliás. E tudo isso faz uma saladinha de frutas na cabeça da gente, né? A neurociência, ela diz que está tudo muito intriscado dentro da nossa mente e que a mente dá a porrada no nosso psicológico e acaba destruindo todos os nossos castelinhos, tudo aquilo que a gente preparou. Por exemplo, você preparou um dia para ter um trabalho fantástico, ou fazer uma live maravilhosa, e a mente vem de posse, né? Principalmente o seu subconsciente, de posse desses sentimentos, e te dá a pernada, né? E acaba deixando você progredir da maneira como você queria. E assim, hoje é isso que a gente vai tentar, dentro do roteiro que nós trabalhamos aqui com as duas doutoras, tentar entender com elas. Eu não vou me ater a conceitos, né? Porque eu não sou psicólogo nem psicanalista. Vou deixar isso com elas, né? Para a gente tentar trabalhar bem rapidinho. Tá? E eu espero que hoje seja uma live fantástica, que seja mais um dia de produção de um conteúdo relevante. Lembrando, pessoal, são 2 pessoas hoje, 2 psicólogas. Então, esse aqui é o conceito de over-delivery. A gente não deu certo no sábado, hoje a gente está aí com 2 pessoas para poder entregar aquilo que a gente prometeu e entregar mais. Beleza? Ramina, podemos começar?
Vamos lá, aproveita aí, galera, para fazer várias perguntas. Eu acho que é um tema muito relevante e que todo mundo vai ter oportunidade aí de poder absorver um pouco, principalmente nesse período de tanta necessidade. E não esquecer de pedir o pessoal para clicar aqui na setinha, convidar lá os seus amigos e clicar no coraçãozinho aí. E no coraçãozinho. Valeu. Deixa eu chamar a doutora Tabata, que já está aqui a postos. Doutora Tabata. Olá. Olá, doutora. Bom dia. Bom dia. De novo, a gente aqui com nesse objetivo de fazer essa entrega, né? Vamos tentar... Lá. Hoje vai. Vamos tentar tirar esse nó da cabeça desse povo que está aí preso em casa, né? Desses nossos companheiros empresários, empreendedores que estão com as suas empresas fechadas e sem saber como vão pagar o próximo salário no quinto dia útil. Relaxa, pessoal. Medo, raiva, tristeza, alegria, afeto, essa saladinha de sentimentos aí. Vamos explorar bastante isso. Tabata, retomando aqui o seu currículo. Psicóloga clínica. Atuou no IBCC, ICESP, INCOR. Faz consultoria estratégica com empresas. Tem um CNPJ para cuidar também, né? Trabalha com bem-estar, qualidade de vida, humanização. E faz atendimentos clínicos, né? Não é pouca coisa, né? Eu entendo principalmente que as pessoas do seu ramo estavam ontem comentando com um amigo meu, né, conversando pela internet, e aí eu acredito que quem vai ter muito trabalho nessa crise e no pós-crise vão começar pelos psicólogos, os contadores e os advogados. Então, você psicólogo que está nos assistindo, você contador, você advogado, contador e advogado, então, se prepara que é conflito. Vai ser muita porrada sendo distribuída por aí. É briga com todo mundo, entendeu? Doutora, fala um pouco sobre você, mais uma vez, né? Bom, como a gente conversou, quando a gente começou no sábado, né? Eu sou psicóloga clínica e hospitalar, então minha carreira é voltada para a saúde. Há 8 meses atrás eu decidi virar isso para empreender, né? Deixei a carreira em hospitais e abri a minha própria consultoria, em que eu trabalho com os profissionais dentro de empresas, né? Então, buscando levar saúde mental, desmistificar as questões psíquicas, né? Principalmente voltadas ao trabalho e às pessoas da área da saúde. Então, além do consultório e tudo mais que a gente agora está reinventando nesse momento, né? Nossa, é verdade, né? Atendendo o pessoal aí online. Bom, além de psicóloga, empreendedora, você já falou. Me diz uma coisa, quais são os sinais aí que o empreendedor deve observar para detectar um possível desequilíbrio psicológico nesse momento, né? Eu comecei aqui falando de medo, tristeza, afeto, alegria. Aí tem o pânico também, que também é medo, né? É uma loucura. Né? Como é que a pessoa observa que está ficando meio louco? Bom, acho que a gente precisa entender que é um momento delicado, né? E que novas emoções passam a fazer parte do nosso dia a dia. Né? Que a gente que está diferente. Então, que a gente também vai funcionar de uma maneira diferente. Mas alguns pontos são importantes da gente ter como alerta, né, de ligar um sinalzinho amarelo ali, de que talvez a gente precise de ajuda. Né? Por exemplo, alteração de sono, né? Então, querer dormir demais ou dormir de menos, alteração de apetite, né? Essas situações em que trazem um estresse muito alto. Então, se a pessoa está perdendo a paciência com mais facilidade, né? E ouvir também o feedback das pessoas que estão em volta, né? Então,
para ir buscando a sua linha, né? Que forma que ela pode voltar para si e ficar mais e ter mais energia e ficar mais tranquila daí para frente. Legal. Estão ouvindo aí, seus louquinhos? Vocês que estão em casa presos, tá ficando tudo bem. Pode ficar tranquilo que a gente tá. Nós estamos no controle. Estamos no controle. Nós não vamos surtar, de maneira nenhuma. Nós ficar tudo bem. Doutora, é legal, assim, essa coisa da perda de apetite, é muito apetite, né? Tem amigos meus que estão comendo muito, né? Eu não mudei minha dieta, mas, e assim, inclusive nós conversamos no sábado e eu falei, olha, eu tô com a mente blindada, doutor, eu sou tranquilo. E no sábado à tarde eu subi na balança e eu estava com 1,5 kg a menos. Né? E aí eu falei, cara, eu não tô tão blindado assim, o meu subconsciente, ele deve estar... Ele está me dando uma rasteira e eu não estou percebendo. Eu tenho que começar a cuidar disso, me observar mais, né? Isso que você falou faz muito sentido para mim, né? Falei, olha, tem que trabalhar melhor a minha antifragilidade, porque os sinais são físicos, né? Os sinais começam a ser físicos. Os sinais podem ser físicos e psíquicos, né? Então, a pessoa está mais irritada, tem dificuldades de se concentrar em alguma tarefa, né? Então, os sintomas podem ser tanto físicos quanto psíquicos. Ó. Eu sinto fisicamente antes de sentir, eu acredito nisso, que assim, pelo menos acontece comigo, né? Eu sinto fisicamente antes de sentir a cabeça. Às vezes eu estou conversando com a minha esposa, ela fala, ei, tá tudo certo? Eu falo, não, tá maravilha, tá bem, eu realmente estou me sentindo bem. Né? Mas eu sou desse, né, pelo menos a minha cabeça funciona assim. O meu subconsciente, às vezes, ele me surpreende, né? E quando eu vejo, já foi. Dito isso, doutora, eu acho que o empresário, o empreendedor, você que tem um CNPJ, né, também, eu acredito que seja agora, ele está entendendo mais sobre isso, está, né, dentro do negócio, ele quebra primeiro psicologicamente, antes de quebrar financeiramente. Né? E, assim, as pessoas às vezes não conseguem ter esse acompanhamento. Falam, cara, eu estou começando a me fragilizar e quebrar o meu psicológico, começa a alterar o estado emocional, com isso a mentalidade dele quebra, o mindset vai para o pau, né? E aí, financeiramente, ele já não consegue organizar nada. Qual a sua opinião a esse respeito aí? Assim, eu não sei se eu estou certo, é o jeito que eu moldo os meus negócios, né? E vejo a minha imagem como empreendedor. Assim, Jocildo, o que acontece? A gente ainda tem na sociedade essa ideia de um pensamento dicotômico, de separar mente e corpo. Né? E, na verdade, a gente é uma coisa só. Então, assim, a gente tá... quando a gente tem sinais, isso reflete tanto na nossa mente quanto no nosso corpo. Né? Então, talvez a gente perceba primeiro um ou perceba primeiro o outro, mas a gente é um ser só. Então, se algo está alterando o teu estado emocional, isso vai alterar teu corpo, assim como o inverso também é verdadeiro. Né? Com relação a essa situação que você falou, né? de se a gente altera o mindset, isso pode ser um risco grande para o seu negócio, isso é real, né? Então, assim, nada que eu não acredite, eu vou conseguir fazer. Se eu te fechar na sala em que você está e te disser que você não vai conseguir sair daí, e você realmente acreditar em mim, você não vai encontrar saída, né? Então, a gente tem o que a gente chama na psicologia de profecia autorrealizadora, né? Então, assim, a gente cria uma realidade e a gente faz com que ela efetivamente aconteça. Né? Então, se eu não acredito que eu consigo sair do ambiente em que eu estou, dificilmente eu vou encontrar saída. Eu vou desistir mais rápido, eu vou evitar buscar algumas coisas, eu não vou ter energia, né? Eu não vou buscar conhecimento para tal. Então, se eu acredito fortemente em uma coisa, é óbvio que a gente vai trabalhar, até inconscientemente, para que essa realidade de fato aconteça. Entendi, doutora. Profecia autorrealizadora. Que loucura. Nossa, tá vendo? Cuidado para não profetizar coisas ruins, gente. Que se profetizar as coisas ruins acontecem. Tá vendo que não é só isso, tem base psicológica, né? O pessoal fica pensando que esse negócio é coisa de coach aí. E só lembrando pro pessoal, eu não sou coach de nada, tá, gente?
Só sou um facilitador de informações aqui. E tem pessoas aí, como a doutora Tabata, a doutora Viviane, gente que é do nosso ciclo de relacionamento, do ciclo de relações das pessoas que eu conheço, e que acabam sendo trazidas para cá para dar conteúdo em profundidade sobre os assuntos que nesse momento a gente precisa saber. Doutora, dá para empreender e se preparar para as batalhas que estão por vir aí, como falir, faltar dinheiro para pagar funcionário, negociar com fornecedor, negociar com sindicato, o desgaste familiar. Dá para se preparar, grande Wagner? Bom, acho assim, a gente sempre vai ter obstáculos, né? E a gente vai estar sempre tendo que se reinventar para superá-los, né? Então, acho que é uma decisão pessoal, sabe? Então, diante desse cenário, eu posso escolher recuar ou eu posso escolher empreender, me reinventar e refazer o momento, o cenário, o modelo, né? Às vezes não era o modelo que eu estava esperando fazer, mas eu posso me reinventar e seguir a ideia de empreender, mesmo durante essa crise, essa pandemia, o cenário que a gente está vivendo. Mas dá para fazer... como é que seria essa coisa do se reinventar, doutora? Porque aí tem amigos meus apavorados. Né? Amigos meus, por exemplo, donos de imobiliária, donos de imóveis, que estão alugados aí, que eram suas únicas fontes de renda, né? O pessoal vivia disso. E tá louco, né? E assim, como é que ele prepara a cabecinha dele para falar, olha, vem cá, subconsciente, TikTok, vem cá, né? Vem cá, prepara aqui, cara. O que ele diz para a cabeça, como é que ele faz isso? Gilcildo, acho que a primeira coisa é que a gente vá um dia de cada vez, né? Então, uma hora de cada vez. Acho que mais do que um dia de cada vez, até né, tenho repetido muito isso. Mas, nesse momento em que a gente está, mais do que uma hora de cada vez, mais do que um dia de cada vez, é uma hora de cada vez. Porque a gente está num momento de muitas mudanças, né? Então, as pessoas estão acabando sofrendo muito mais e muito mais angustiadas porque elas estão pensando lá na frente. E se a gente não voltar daqui a 5 dias? E se daqui a 15 dias não melhorar? E se daqui a um mês? E é nesse sofrimento que as pessoas estão. E ansiedade. Aí, assim, pensando lá na frente, né? E aí o que acontece? O nosso corpo, né, a nossa mente, a gente não consegue separar o que é imaginação e o que é realidade. É tipo você tá assistindo um filme. Você está assistindo um filme, você está realmente concentrado naquele filme, você vive as emoções daquele filme. Então você chora, você às vezes sente raiva, você fica tenso. Se for um filme de suspense, você tá ali, vai, né? Então você vibra junto com a pessoa e tudo mais. Porque a nossa mente, ela não tem esse poder de separação, né? Então, assim, a gente vive as emoções, né, como se elas fossem reais e elas realmente estivessem acontecendo com a gente naquele momento. Então, quando você pensa que daqui a um mês você não vai ter... E aí você entra num sofrimento, numa bola de neve, você começa a imaginar como vai ser chegar em casa, você começa a imaginar isso, aquilo, e não é real, o teu corpo sente como se fosse real, né? As tuas emoções vibram como realidade. E aí você entra num nível, né, pessoal que não vai te fazer bem, né? E vai começar a produzir sintomas, e aí a gente entra naquilo que a gente acabou de falar da profecia autorrealizadora. Então, assim, um dia de cada vez, né? Eu acho que não só tem a parte emocional, tem a parte real, né, que a gente está lidando com uma crise, mas a cada dia que se passa, a gente tem alternativas cedidas pelo governo, cedidas por iniciativas privadas e que podem auxiliar e ajudar os empresários em diversos pontos, né, que são de cada um, então, que estão mais difíceis para cada um. Né? Então, por exemplo, eu vi agora esse final de semana uma propaganda que os bancos se juntaram, por exemplo, para ajudar a pagar a folha, né, por 2 meses dos funcionários.
Então, assim, era algo que sábado de manhã, quando a gente iniciou essa conversa, É. por exemplo, a gente não tinha. E hoje, segunda-feira, a gente já tem uma outra alternativa, né? Talvez não seja tão simples quanto está sendo anunciado na TV, Nunca é. né? Vai existir uma burocracia, mas existe uma alternativa, né? Então, que está sendo aliada, né, não só do banco, mas do Bacen, né? Existem várias políticas vindo junto com isso para que a gente dê conta de passar por essa crise. Não é interesse de ninguém que as pessoas quebrem, né? É. Bom, doutora, essas crises, elas geralmente levam os indivíduos aí, em especial esse pessoal que tem empresa, né? Como eu, como você, como esse monte de... Algumas dessas pessoas que estão nos assistindo aqui, a ter que dar passos para trás, né? E aí, assim, geralmente esses passos são longos, né? São passos, né? Tudo que se quebra para se consertar dá muito mais trabalho, né? Dá para lidar de maneira menos dolorosa com isso? Assim, estou falando num viés psicológico, é claro, né? Porque você falou aí sobre as reações, né, do corpo, e às vezes é do corpo, às vezes da mente. Uma das coisas que eu estou lembrando aqui foi quando eu tive depressão. Eu comia normalmente, eu me alimentava normalmente, mas a depressão me fez perder, né, ali, além da falta de atividade física, mas me fez emagrecer. Eu perdi peso, mesmo mantendo a quantidade e a qualidade da minha alimentação. Então, eu emagreci muito. Por exemplo, nesse momento agora, por exemplo, eu estou comendo mais e estou mais magro. E eu acho que está tudo bem, né? Que eu estou com a cabeça excelente. Mas dá para a gente se preparar? Vai ter que dar passo para trás, vai voltar aí, de repente vai ter que começar de novo. Como é que prepara a cabeça para isso? Então, acho que isso que você está falando já é um ponto importante. Por exemplo, né, eu ter a consciência de que esse momento é diferente. Eu ter a consciência de que talvez eu precise dar um passo para trás. E que tudo bem, né? E que isso é em prol de depois dois passos para frente. Né? Ou de como eu posso utilizar esse momento que está acontecendo, né, para ajudar o meu negócio ou para me reinventar. Né? Para algumas pessoas está sendo muito difícil porque tinham uma estabilidade, mas para outras estão no momento de pico do seu negócio. Né? Por outras questões, por exemplo, a gente fez uma compra aqui em casa e aí, esse final de semana, vieram entregar. A gente comprou o material. A gente comprou material para fazer atividade física dentro de casa. E aí a pessoa veio entregar aqui e ele virou para a gente e disse assim: eu nunca vendi tanto na minha vida. Tá vendo? Enquanto um chora, outros vendem lenço, né? Então, assim, ele disse, Paulo, há 30 anos, 32 anos eu tenho empresa e eu nunca vendi tanto aqui, na minha vida como eu estou vendendo essa semana. Acho que a sua internet deu uma travadinha aí, hein? Pessoal, feedback para nós aí. A sua internet deu uma travada. Agora voltou? A voz está meio quebrada ainda, mas vamos lá, vamos continuar e a gente vai ajustando. Então assim, acho que como que a gente pode, a cada momento, fazer as coisas, né? Como a gente pode se reinventar, que é aquilo que a gente começou lá no começo, né? Que a gente falou lá no começo. Então, que a gente pode reinventar e fazer as coisas e alterar o caminho do negócio, muitas vezes, mas de forma que a gente consiga conquistar o objetivo proposto. Não, maravilha. Doutora, e aí, tempo livre pra caramba, estamos em casa, né? Aqui, você está em São Paulo, né, pessoal? Esqueci de falar que a doutora Tabata está em São Paulo, né? E São Paulo é um lugar onde o bicho está pegando, né, gente, né? Em relação a outros lugares no país, outros estados, está bem mais complicado.
muito tempo livre, né? Tô vendo a sua estante aí com vários livros. Indico um livro para essa rapaziada que está aí em casa, né? Para ter que ler, para começar a se preparar, porque, né, eu falei um negócio na live que eu fiz com a Juliana Magalhães, né, da Tia Zirinha, que a sorte privilegia a mente preparada, né? Esse momento é um momento de preparação. Então, indico um livro para esse pessoal aí fazer a leitura, para parar de estar assistindo só Netflix, o Faustão, Jornal Nacional, essas pragas desses jornais que só traz desgraça, e botar a mente para funcionar, para encontrar solução para as coisas. Olha, Jacilda, acho que alinhado com isso que a gente está conversando, tem um livro que eu gosto muito que chama Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv. Os Segredos da Mente Milionária. É um livro que fala sobre, né, sobre as crenças, sobre dinheiro, sobre prosperidade, né? Mas que eu acho que é um livro que a gente pode usar de base para pensar em todas as nossas crenças de vida, né? Esse aqui, então, né? Esse mesmo. Óbvio que você já tinha lido, né? Li 2 vezes, tem que ler a terceira para entender. Meu contador entrou aí, ó, Simval Tristão. Então, eu tenho o livro também, eu já li 2 vezes, eu tenho ele na versão online no celular, e vira e mexe eu vou lá e abro em qualquer página, assim, sabe? Para refrescar, né? O que a gente pode, o que eu tô, né? Como que eu tô funcionando, como que a gente pode funcionar melhor com relação às nossas crenças, com relação, né? E aí o livro está direcionado a dinheiro, mas dá para a gente tirar lições a respeito de vários aspectos da vida, né? De o que a gente acredita e como a gente está funcionando na vida. Bom, bacana, doutor. Recomendo também o livro, tá, gente? Muito bom. Já li 2 vezes. Excelente dica. E muito interessante que a maioria dos caras que ficaram ricos, milionários, nos últimos 3 anos, a maioria deles leu esse livro, né? Inclusive o Daniel Alves, que é jogador de futebol, leu esse livro também. Se vocês querem saber, então tá aí. Não é brincadeira, pessoal. Esse livro é muito bom. É um livro pequeno, mas que, quando a primeira vez que eu li, eu não dei muita atenção, mas aí tem entrega nele, né? Muito. Doutora, porque é reflexivo, né? Ele é reflexivo, faz a gente parar para pensar. Não é algo dado de bandeja, né? Faça isso ou faça aquilo. É algo que faz você pensar, refletir e trazer mudanças para a sua vida. Então, exato, é isso que faz a diferença. Doutora, uma frase que faz seus olhos brilharem nesse momento aí de reflexão. Eu acho que é a frase que eu tenho mais repetido, acho que pessoalmente, profissionalmente, é 1 hora de cada vez, né? Porque é um momento de calma, realmente, né? Que a gente precisa ter calma, que a gente precisa ter paciência, né? Que a gente precisa ter calma com a gente, né? Porque senão a gente se cobra demais e isso não ajuda, né? Então, acho que 1 hora de cada vez agora é o maior ensinamento para que a gente passe por esse momento de pandemia, de crise aí que a gente está vivendo. Legal, doutora. Legal. Gostei muito da frase. Gostei muito da frase, gostei muito do livro. Eu acho que essa sua dica é muito reflexiva mesmo a frase, porque a gente está clausurado, né, por assim dizer, estamos dentro de casa, a gente não está podendo sair, né? E, poxa, tem gente que está doente, tá tendo que ficar de quarentena, quer quarentena mesmo, ficar forçado, não tem jeito. E nesse momento, eu acho que uma coisa nunca antes vista no mundo faz com que nós tenhamos que repensar o nosso modelo de vida, né? Repensar o modelo de vida. Então, você, inclusive, está em São Paulo, que é uma cidade extremamente acelerada, né? Eu sei, trabalhei em São Paulo, é aceleradíssimo aí, né? É uma mensagem muito forte, principalmente para um paulista. Sim. Doutora, obrigado, tá? Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu desprendimento aí, para a gente ter conseguido a agenda com você de novo. Sei que você tem muito cliente aí
que tem que fazer atendimento online agora, né, que tá e tem as suas preocupações com o mundo corporativo no qual você está envolvida e conseguiu esse tempinho aí para nossa audiência, para as pessoas que estão nos acompanhando. Obrigado mesmo. Essa live vai ficar gravada, depois eu te mando um link para você baixar, pra você rever, ver os melhores momentos, tá? Obrigado mesmo. Muito obrigada. Até a próxima. A gente entra em contato com você, a Amina também vai entrar em contato com você, tá bom? E agora a gente vai chamar a doutora Viviane aqui para terminar de dar essa pancada aí, dar uma sacudida na nossa mente. Tá certo. Obrigada, hein? Obrigado você. Tchauzinho. Tchau. Vamos lá. Onde está a doutora Viviane? Doutora Viviane vai falar com a gente direto de Vila Velha, hein? Estamos trabalhando hoje entre 2 eixos do país, né, em 2 estados aí. Doutora Viviane. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, doutora. Como é que está a minha voz? Está saindo bem? Está cortando? Tá... Pessoal, dá um feedback Estou ouvindo aí. bem. Estou ouvindo bem. Você me escuta bem? Eu escuto. O seu áudio, para mim, está picotando, mas pode ser só para mim. Pedir para as pessoas que estão nos assistindo para eles poderem dar um feedback, né? Que aí... Ok. Tá, Ramina? Dá uma checada aí se tá tudo certinho, se a voz está boa, né? Tá ótimo? Então, vamos lá. Então, vamos embora. Doutora Viviane, psicóloga clínica, doutora Viviane Baldanza. 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 Isso. Baldanza é italiano, doutora? Baldanza é italiano. Ah, legal. E eu estava conversando com a nossa amiga em comum, com a Juliana, né? E ela falou que você estava no Rio de Janeiro, né, e veio para cá recentemente para Vila Velha, né? Para começar a atuar aqui. Certo. Fala um pouquinho aí dessa sua trajetória como psicóloga clínica, dessas mudanças. Falo sim. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Tabata. Obrigada pela sua apresentação. Bom, minha trajetória eu acho bastante legal, assim, porque eu morei aqui durante minha adolescência inteira, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Adoro essa cidade, mas acabei indo para o Rio de Janeiro e lá fiz toda a minha formação acadêmica e profissional. Então, eu sou formada pela PUC, fiz meu curso de formação psicanalítica também no Rio, e concomitante ao meu trabalho, sempre em clínica, eu tenho um consultório ainda no Rio, vou ao Rio trabalhar de 15 em 15 dias, agora nesse momento impossível, tem que ser online. Loucura. Atendo aqui também, agora eu tenho um consultório aqui, porque eu já estou aqui há 2 anos, mas concomitante ao meu trabalho na clínica, eu sempre fiz um trabalho voluntariado nas comunidades mais carentes do Rio de Janeiro. Então, eu faço trabalho voluntário há muito tempo. Penso sempre que a saúde mental é o alicerce, né, Jocildo? É o alicerce da vida. Então, trabalhar a saúde mental das pessoas, ajudar as pessoas a se entenderem, a ter um autoconhecimento, eu acho que um trabalho fundamental. Eu acho que isso é fundamental para a vida do ser humano. E aí agora eu estou aqui, trabalhando aqui, indo ao Rio, voltando, trabalhando aqui. E vamos embora, vamos lá, nesse momento tão extraordinário que a gente está vivendo, eu redescobri aqui o voluntariado, quer dizer, eu consegui fazer, estou conseguindo fazer trabalho voluntário online com pessoas que estão passando por um momento difícil, né, de entendimento dessa pandemia. Todos nós estamos nesse momento tão difícil e tem pessoas que não conseguem entender. Para você ter uma ideia, o hipocondríaco, por exemplo, ele não consegue interpretar os seus sintomas. Então, ele acha que uma tosse já é pneumonia, que uma coriza já é
uma infecção do coronavírus. Então, ele desespera. Então, nesse momento, é muito importante a gente poder ajudar pessoas que entram em pânico. Falar do medo, eu acho que é a tônica, né? A tônica mais frequente aí, né? Nesse momento. É muito interessante a sua abordagem, doutor, porque como eu estava falando com a Tabata, isso é uma máxima minha, né? E depois de ter passado por várias dificuldades empresariais aí, assim, hoje na minha vida como empresário ela não está fácil, mas Imagina. como eu já estou saturado vindo de 3 crises, né? A gente já tem uma outra maneira de enxergar, né? De encarar. E encara diferente, mas é difícil também, mas eu acho que a minha máxima é que a gente quebra primeiro psicologicamente, depois você quebra financeiramente, né? E no ambiente familiar, essa coisa toda. Então eu acredito nisso, né? E o problema financeiro, né, que vem de novo com essa questão da quebra do seu mindset, da sua positividade, ele começa a ser trazido para dentro das nossas casas de forma que atrapalham, né, vem atrapalhar o ambiente familiar, o convívio com a família. A gente tem visto relatos já, eu estava vendo no Instagram de uma amiga nossa que é da Polícia Civil, que trabalha na Delegacia da Mulher, e ela falando que, olha, começou a aumentar os casos de violência contra a mulher por causa do confinamento. E é uma loucura de se ver isso aí. Cara, olha só, que mundo, né? Então a gente está olhando para um problema, todo mundo muito preocupado com contaminação, coronavírus e tal, e as relações da família em casa começando a se deteriorarem de forma a aumentar a violência contra a mulher, contra a criança, e daqui a pouco homicídio, suicídio. Você pode falar um pouco sobre isso? Falo. Eu acho que a sobrecarga, não é de hoje, né, Jocildo, que as mulheres estão aí à frente de seus lares, né? São chefes de família. Não só as empresárias, mas as mulheres de tudo quanto é classe social. Mas, enfim, então, elas se sobrecarregam. Já antes mesmo dessa história toda, né, da gente estar vivendo esse momento tão extraordinário, as mulheres acabam se sobrecarregando, mulheres sozinhas, que cuidam de seus filhos, que são chefe de família mesmo. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar a expectativa mesmo. A mulher, eu costumo dizer que a mulher é muito forte, não que o homem não seja, mas a gente tem na história aí essa máxima mesmo, né? A mulher é um ser muito forte, muito resiliente. E ela é um polvo. E ela acha que ela pode abarcar tudo. Então, ela quer ser 100% dona de casa, 100% mãe, 100% mulher, 100% profissional. E isso é muito difícil. Principalmente agora, nesse momento em que a gente está confinado, né? É muito difícil você tentar agir como polvo. Então, dividir tarefas, baixar expectativas, entender que nenhum desempenho pode ser 100%, né? A gente erra, a gente acerta, a gente tenta, né? Então, o que eu diria é, vamos baixar as expectativas, vamos entender que vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Vamos curtir, a gente reclama tanto que a gente tem a vida muito agitada, e é verdade, a gente tem a vida muito agitada. Vamos curtir mais os sabores do dia a dia. Vamos curtir uma refeição junto com a família. Vamos curtir a hora do banho. Vamos curtir cuidar de uma plantinha. É muito difícil, não é fácil, não. Não tem receita de bolo, não tem nada pronto. Mas como a Tabata mesmo falou, a gente tem que se reinventar, né? E a reinvenção é assim, o que a gente tem visto? A gente tem visto pessoas indo para a varanda tocar para os vizinhos, né? A gente tem visto como, né? A gente tem visto como eu mesmo, né? Me surpreendi com a quantidade de pedido de atendimento online, como trabalho voluntário, porque eu também estou receosa, eu também estou assustada com tudo isso. Todos nós, né? Então, nessa hora, eu acho que o se reinventar é isso, é você parar e descobrir coisas que você pode fazer no seu dia a dia, naquele momento, esquecer um pouquinho do futuro, porque uma coisa a gente sabe, a gente tem certeza, isso vai passar. A gente vai passar por isso e isso vai passar.
Eu concordo com você, doutor. E assim, essa questão da expectativa, né? A expectativa, se eu não me engano, a psicologia define a expectativa como ansiedade, como excesso, né? Que é uma coisa com a outra, excesso de futuro, né? A gente está pensando demais no que vai acontecer E amanhã. o ansioso, Jocildo, e o ansioso, ele tem uma dificuldade muito grande, a pessoa que está ansiosa, ele tem uma dificuldade muito grande de planejar, de criar estratégias para buscar soluções. Então, baixar a ansiedade nesse momento é condição sine qua non. Né? Então, assim, o ansioso ele não consegue estratégias para lidar com a situação. Ele mete os pés pelas mãos, né? Então, baixar a ansiedade é importante nesse momento, para a gente agir de forma mais racional. Lembrar que o medo nunca pode ser maior do que a gente. O medo não pode ser maior do que a razão. Mas quem tem síndrome do pânico ultrapassa, né? Por isso a importância, eu vou estar sempre dizendo aqui para você, qualquer coisa que eu responder para você, eu vou estar sempre dizendo assim, procure ajuda. Não é vergonhoso, não é feio, não é bobo, procure ajuda. Isso pode fazer a diferença. O autoconhecimento é muito importante para o ser humano. Doutora, você falou uma coisa aí, que o ansioso, a pessoa que está com excesso de expectativa, que está aí, no caso, está abalado emocionalmente, ele mete os pés pelas mãos. Uhum. Eu vejo isso acontecer, e eu já fiz, sou exemplo vivo disso, eu vejo isso acontecer assim, praticamente todos os meses, dentro do meu nicho de negócio, como empresário, todos os meses. Aparece uma oportunidade, aparece uma dificuldade, as pessoas ficam muito loucas, muito afoitas, muito ansiosas e não conseguem entregar. Bom, eu tenho prestadores de serviço que ele se enrola, né? Ele não consegue entregar o trabalho dele porque ele tá ansioso. Tem gente que está em casa agora não está conseguindo entregar. Um dia você estava falando com uma moça que trabalha comigo, ela falou, não sei o quê, porque tem muita coisa. Eu falei, opa, para aí, filha, agora não tem como ter muita coisa, né? Está tudo suspenso, né? Você está em casa, olha só que você já está... Começa a moldar a sua mente, porque você já estava vindo ruim de lá de trás, tá? Melhor aí, esse momento é o momento de você se reencontrar, né? Isso que a gente estava falando, eu acho que é um momento que essa coisa da família, aproveita as coisas, né? De refletir mais, de entender não só o momento. Eu costumo dizer assim, quem tem pânico, eu vi uma pergunta aí, acho que se não me engano, da Karina, como proceder quando aparece o pânico, né? Eu acho que a gente tem que, primeiro de tudo, a gente tem que entender o medo, né? A gente tem que entender, para poder enfrentar o medo, a gente tem que entender o medo, a gente tem que separar e começar a entender. E ele não pode ser maior do que a gente, ele não pode ser maior do que tudo. Então às vezes a gente vai pegar o medo e a gente vai destrinchar, a gente vai entender pedacinho por pedacinho desse medo, né? Porque senão ele agiganta. E isso é um passo para a síndrome do pânico, isso é um passo para uma crise de pânico, né? Então, parar, pensar, respirar, a respiração é importantíssima nessa hora, para quem me perguntou sobre a síndrome, né, sobre a crise do pânico, respira, tenha calma na respiração, solta o ar com calma, deixa isso entrar de maneira tranquilamente, para a gente poder ter a estratégia de solucionar os problemas, a melhor estratégia. Desacelerar o cérebro, né, doutora? É mais ou menos isso. Essa técnica de respiração, eu já fiz, tá, gente? Tá? Meditação, né? Meditação seria maravilhoso nesse momento. Quem gosta, quem sabe fazer. Quem não sabe, procura fazer na internet. Existem vários sites que podem ajudar a meditar. E esses seriam, então, os passos aí, doutora, para a gente se reconstruir, né? Porque tem gente que já está... Como eu estava dando um exemplo dessa pessoa que presta serviço para mim, tem gente que já vem com uma carga psicológica ruim, né? E agora tende a piorar. Então, tem a pessoa que está no caminho, né, de se destruir psicologicamente nesse momento, porque ela já estava mal.
Ela entra num momento desse de crise que está confinada e tal, sem dinheiro, que está vendo a empresa dela quebrar, que não tem mais cliente, ela toma mais pancada na cabeça e fica ruim. E tem as pessoas que já estão mal, né, que agora também podem ficar ainda piores, né? Como é que são os passos aí, o passo a passo, além da respiração, né, que é um método de desaceleração da mente da gente, né, para acalmar? O que mais que dá para fazer para esse pessoal que está vendo a gente aí, para a gente voltar para o centro, voltar para o eixo? Voltar para o eixo, né? Como a Tabata falou, equilibrar a mente e o corpo, né? Não adianta isso estar desequilibrado. Então, nossa função é tentar equilibrar isso. Primeira coisa é isso que eu falei, né? É acalmar o coração, é entender que você não é solucionador de todo esse problema que está acontecendo e que você vai ter que esperar, né? Se conformar com uma situação, né? A nossa humanidade está cheia de casos em que a gente foi obrigado a parar, que a gente foi obrigado a esperar situações passarem. Então nós vamos fazer isso também, a gente vai parar, a gente tem que parar. O confinamento e o isolamento social, como eu falei, ele pode trazer benefícios para muita gente que não estava conectado com o seu lar, com a sua casa, com seus parentes, com sua família, né? Então, esse primeiro passo, que é parar, ele nos vai dar a sensação de mais calma, né? Não necessariamente se você não consegue meditar, se você consegue, vai em frente. Se não, tenta parar e tenta pensar numa coisa de cada vez. Né, na minha empresa, no meu dinheiro, no dinheiro que está no banco, no quem eu devo, quem eu não devo. Porque está todo mundo assim, lembrar que está todo mundo assim. O banco está assim, a pessoa que você deve está assim, você está assim, o teu vizinho está assim. Então não é uma coisa sua, é uma coisa geral. Né? Isso já alivia um pouco e tira um pouco do peso das costas das pessoas, porque a gente tem que fazer isso nessa hora, a gente tem que, o despressurizar é isso, é tirar o peso das costas, né? Dividir o problema, separar o problema em pedaços, para a gente não ficar com aquele problema desse tamanho e não dar conta de nada, e entrar numa espiral de pânico. Sim, né? eu acho, doutora, que aí, desculpa te interromper, a gente só tem que ter um pouquinho de cuidado nessa questão, porque a doutora falou que nesse momento a gente está todo mundo passando pela mesma situação, então, e olhar ao redor, acho que é um pouco de empatia, né? Comparar a minha situação com a situação do outro, né? Mas gente, vamos lá, né? Assim, a gente faz conteúdo aqui para empreendedor. Cuidado para não estar olhando a vida alheia, falando, não, mas tá todo mundo assim Nem mesmo. todo mundo está no mesmo barco. E tá todo mundo assim mesmo e cair na zona de conforto, porque senão você não se prepara, né? Não. Isso é para confortar a nossa mente, a nossa psique. Isso não é para confortar a minha solução. Então vamos deixar o pau quebrar. Isso é para confortar a sua mente. De como trabalhar, porque como eu falei, o ansioso, ele não consegue tratar estratégia segura para o seu negócio. Então, é para baixar o grau de ansiedade. Não é para deixar o troço para lá e falar, pô, tô quebrando mesmo. De jeito nenhum. Não, planeja, né? Planeje você, tenha um bloquinho que você vai anotando, deixa as ideias chegarem. Eu acho que quando a gente esvazia a nossa mente, né, porque ela está tomada da ansiedade, está tomada de medo, quando a gente esvazia, as ideias boas vão chegar. E você vai começar a planejar para um futuro melhor, para um futuro mais adiante, né, que é futuro, mas melhor. Então, não é deixar a coisa para trás, para lá, amenizar a tua mente, é você ter a mente livre para você poder trazer aquilo que de fato importa. Tá certo. Para que você possa obter soluções e resolver os problemas. Tá vendo aí, né, pessoal? Você empreendedor que tá vendo a gente agora, ou que vai ver esse vídeo depois, não é para relaxar e simplesmente esquecer que está devendo
ao seu fornecedor, esquecer que está devendo o aluguel, esquecer que tem que pagar a folha de pagamento. Não é isso que a doutora está falando. Não é isso. Para relaxar a mente, para a sua mente poder trabalhar por você. Muito melhor do que você pode imaginar. Eu também acredito nisso, doutora. Depois que eu comecei, eu fiz terapia há um tempo, né? E assim, eu falei isso com a Tabata, eu falei isso com a Tabata no sábado, quando a gente tentou fazer a primeira live. Eu sou um cético, né? Era um cético, até que eu tive uma depressão que me bateu em mim e me jogou no chão, né? Assim, bateu, assim, aquela depressão que foi apoteótica, né? Que vem levando a vida inteira. Eu me senti assim, preso, tive crise do pânico. No fundo do poço. No fundo do poço. Imagina, eu tenho 1,81 m, né? Peso quase 100 quilos. Imagina um cara do meu tamanho, assim, não é um brutamonte. Eu sempre... Nossa, agora imagina, eu tenho 1,53 m, Jocildo. Tamanho da minha esposa. A minha esposa tem 53 também. E assim, eu nunca me vi. Eu achava isso... Via as pessoas falando de depressão, achava que isso não tinha nada a ver. Não, pô, que é isso? Isso aí é modinha, não tá sentindo nada. Até que eu tive que sentir. E aí, eu fui literalmente cair no colo de um terapeuta. Que bom. E eu fui entender a vida assim, pessoal, quem está aí vendo a gente, vale muito a pena, tá? Procurem, tem o Instagram da doutora Tabata, depois a gente vai deixar lá na timeline da gente, vai deixar nos stories também. Tem o Instagram da doutora Viviane também, poder entrar em contato com ela. Doutora, se só quiser deixar o seu contato aí, o lugar mais fácil que as pessoas podem te encontrar, depois eu publico isso também para nós. Ok, tá? Deixo sim. E eu gostaria que, assim, eu sei que a sua vertente é uma vertente mais de psicanálise, não é uma vertente tão empresarial, mas como eu falei, né, a gente conversou antes, eu falei, doutora, as empresas são feitas de pessoas, se as pessoas não estiverem bem, os negócios vão para o pau. Nada funciona. Né? A gente tem visto isso acontecer no mercado financeiro. Tem gente quebrada que se desesperou com a queda de 50%, 60% da bolsa. Verdade. Vendeu tudo e está na miséria hoje. Né? Indica um livro para nós, leitura em casa aí, para a gente, de repente, dar uma desacelerada na mente. Eu teria vários livros, né, para poder indicar, mas tem um para esse momento e tem um para tudo que eu falei. Quer dizer, para esse momento é o Nietzsche para estressados. Qual o nome, doutora? Nietzsche é o filósofo Nietzsche para estressados. Ele é um livrinho de cabeceira que você pode, ele não precisa ser lido continuadamente. Você pode abrir e ler um livro que traz pensamentos, reflexões e que pode ajudar muito nesse momento. O outro é sobre tudo que a gente falou, que é inteligência emocional. Né? É um livro básico para a gente se conhecer, para a gente poder mudar o nosso comportamento. Muitas vezes a gente acha que isso eu nasci assim, não mudo, sou assim. Não, vamos usar a inteligência emocional para o sucesso, cada vez mais. E rapidinho, teve uma pessoa que perguntou se a espiritualidade pode ajudar nesse momento. Sim, seja a crença que for que você tenha, use para acalentar. Né? É muito bom, sim. Importante isso, doutor. Importante isso que você falou, né? A gente tem que, independente da crença, a gente crê em alguma coisa maior, né? Mesmo, né? Eu vi um relato antes de um cara que era ateu que voltou a acreditar em Deus, né? Nesse momento aí. Quem acredita, usa a sua crença, né? Acho que foi Tatiana que perguntou. Muito bem, muito boa pergunta. Vamos aí, vamos em frente. Doutora, uma frase que faz os seus olhos brilharem. Bom, não podia deixar de ser uma frase do Freud, que diz o seguinte, como fica forte uma pessoa que se sente segura por se sentir amada? Como fica forte uma pessoa... Uma pessoa que se sente segura de ser amada. Segura de ser amada, né? De ser amada. Então, ame-se, ame você,
a você mesmo, em primeiro lugar, né? Para ter essa segurança e lidar com tudo isso que está acontecendo agora. Tá certo, doutor, tá certo. Essa questão do amor tá ligado ao afeto, né? E aí, família, há conexões, né, com pessoas, com amigos, com a própria família, com os nossos colegas de trabalho que nesse momento não estão presentes, Sim, né? sim. Então, é questão de conexão. Se não fisicamente, né, vamos usar as redes sociais, vamos falar com as pessoas, vamos manter contato. Tá bom, é isso aí, Vamos gente. nos sentir amados e amar o outro. Doutora Viviane, olha, eu quero agradecer a você, agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado, né? Eu que agradeço. Você me falou aí que foi a sua primeira live, a da Tabata também, né? A doutora Tabata também era a primeira live Sim, dela. a Então, primeira live. Uhum. agora já aprendeu, então já sabe como é que funciona. Quando tiver vontade, faça aí. Estou à sua disposição. E obrigado, porque nesse momento o que mais as pessoas estão precisando é de entendimento, e principalmente entendimento de si mesmo, né? E nada como pessoas que trabalham, né, nessa área para vir aqui e deixar a gente trazer conforto, né? Trazer alento, trazer um pouco de estabilidade emocional, né? Para puxar a gente para o eixo. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada a você pelo convite, obrigada a todos pela atenção. Tá bom. Fiquem bem, fiquem bem. Doutora, tá, obrigado. Depois eu ligo para você, tá? Pra gente conversar um pouquinho. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Pessoal, e é isso aí, né? Mantenham essas cabecinhas no lugar, pessoas. Mantenham essas cabecinhas de vocês, meus queridos louquinhos. Se mantenham saudáveis. Cuidado para não fazer bobagem por aí. Cuidado para você que tem ações, para você que tem funcionário, você que tem ações para não sair vendendo tudo. Para você que tem seus funcionários também, para não ficar relaxado demais, né? Tem suas obrigações, né? Cuidado, a doutora ficou muito clara nisso, né? E não deixar tudo para lá. Olha só, Ramina, mensagem final. Voltamos. Então, adorei o conteúdo. Para mim foi incrível, esclareceu muita coisa e deixou muita coisa marcada na gente também. Principalmente essa questão de você mentalizar coisas boas, né, se situar do momento. Claro que não deixar a vida me levar, como você comentou, não é isso. Mas é você entender que é só um momento, que você vai vencer isso como você já venceu muitas outras crises, muitos outros momentos no passado. E um outro detalhe, um lembrete bem bacana, é que todas as lives estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Então você que não conseguiu acompanhar as lives durante, né, o ao vivo, pode entrar lá no canal do YouTube e ter a oportunidade de assistir todas novamente. A gente vai deixar o link na bio do Instagram, tanto do Jocildo quanto do meu, para vocês poderem acessar. Valeu. Ramina, muito obrigado a você também, tá bom? Depois vamos pegar aí os contatos das duas doutoras, a doutora Viviane e a doutora Tabata, né? Para a gente poder divulgar para elas. As pessoas precisam disso agora, né? E, assim, obrigado a todos vocês, todas as pessoas que passaram por aqui, que deram uma olhadinha, que investiram um tempinho com a gente e vieram pegar esse conteúdo, tá? É um negócio que a gente está fazendo aqui com muito desprendimento, é de graça. Não pense que é fácil, porque dá trabalho, né? Dá um trabalho emocional enorme, tá? Só a minha esposa sabe disso aqui, que está comigo aqui em casa direto. Dá um trabalho emocional enorme. Eu também pensei que era fácil, tá? Dá trabalho, mas é isso que a gente precisa fazer agora, entregar, tá bom? Obrigado, Ramina. A gente se vê. Obrigado a todo mundo. Tchauzinho.